Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Nós saudamos a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui com mais uma edição do nosso programa Você Precisa Saber. Esse programa faz parte da grade da TV Manaim, dos nossos canais de comunicação e também no nosso canal oficial do YouTube da Igreja Cristã Maranata. Eu sempre falo, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, é muito importante, mas você também pode curtir, comentar e compartilhar. Porque informações que nós trazemos aqui não é só para membros da igreja, quem sabe você está nos assistindo, na verdade é de conteúdo de conhecimento geral, E é muito importante porque temos trazido temas muito interessantes. O tema de hoje, vocês vão ver que é muito interessante. Eu estou curioso para aprender mais um pouco. Diz assim, nós estamos no tema de tecnologias espaciais e o Programa Espacial Brasileiro, Coisa boa saber o que está acontecendo, o que é esse programa, E quem está aqui é o nosso companheiro que sempre está aqui presente nesses assuntos. Ele é pastor lá no Rio Grande do Norte, Membro do Ciência e Fé, do programa Ciência e Fé da Igreja Maranata. Ele é major da Força Aérea, graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Pernambuco, mestrado em Física. Então, todos esses predicados, estou falando desse nosso amigo pastor aqui conosco, o Wellington Guilherme da Silva. Que bom tê-lo novamente aqui, pastor. Paz do Senhor, pastor Wallace, a paz do Senhor a todos. Que bom, estamos aqui mais uma vez para falar dessa área aí que a gente precisa conhecer um pouco mais, Eu vou perguntar logo ao pastor aqui sobre o que é esse Programa Espacial Brasileiro. Você podia falar para a gente mais ou menos o que é esse programa? Então, pastor Wallace, esse termo, Programa Espacial Brasileiro, começou a ser usado oficialmente na década de 90, mas especificamente em 94, com a criação da Agência Espacial Brasileira. Mas as atividades espaciais do Brasil, elas remontam à década de 60. Só lembrando aqui, nós até comentamos no outro episódio, que o primeiro marco espacial do mundo foi o lançamento do satélite Sputnik, em 1957. E em 1961, o Brasil já começa com a Comissão Nacional de Atividades Espaciais, com o objetivo de criar toda a infraestrutura do aparato para o uso do espaço. Perfeito. E continuando aqui, quais as principais realizações do Programa Espacial Brasileiro? Então, 1961 é o marco da Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Em 65, foi criado o primeiro centro de lançamento, que fica lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Parnamirim, que é a grande capital de Natal ali, Então, em 65, foi criado o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que fica lá em Parnamirim, apoiando até os Estados Unidos nas missões espaciais dos Estados Unidos. Porque não basta você lançar um veículo espacial, você tem que fazer monitoramento, tem que pesquisar a atmosfera. Então, o Brasil auxiliava o programa espacial americano a partir da cidade de Parnamirim, desse centro. Em 71, foi criado o INPE, que nós vemos sempre na TV, as imagens de satélites, as questões de meteorologia. Então, em 71 foi o INPE. Depois nós tivemos em 83 a criação do CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, que fica na cidade de Alcântara, no Maranhão. Esse centro é estratégico e muito importante, porque fica próximo à linha do Equador. E quando um foguete é lançado próximo à linha do Equador, o consumo de combustível dele é muito reduzido. Então reduz o custo de lançamento. Então é algo estratégico. Só para termos uma ideia, a Europa não tem algo parecido, lá no continente europeu. Mas a França tem aqui no território da Guiana Francesa um centro de lançamento, que fica próximo, Sendo que a França, na Guiana Francesa, fica um pouquinho ao norte da linha do Equador, e nós estamos um pouquinho mais ao sul, mas bem próximo à linha. Então, a Europa faz lançamentos a partir da Guiana Francesa, na cidade de Kourou. E nós aqui, nosso centro muito importante estratégico é o de Alcântara. Em 94,
foi criada a Agência Espacial Brasileira e em 2003 nós tínhamos um grande projeto, que era o VLS, o Veículo de Lançamento de Satélites. Mas infelizmente ocorreu um acidente. O veículo está sendo preparado para ser lançado em poucos dias e houve uma ignição, né, do foguete em solo e explodiu, vendo a falecer 21 engenheiros, técnicos. Houve uma grande perda para o programa que até hoje não foi recuperada. Em 2006, um outro ponto importante desse programa espacial foi o primeiro brasileiro astronauta a ir ao espaço, que foi o tenente-coronel Marcos Pontes. Ele ficou 10 dias em órbita na Estação Espacial Internacional. Em 2017, um outro feito importante que nós tivemos foi o lançamento de um satélite de grande porte, de 8 toneladas, que é o SGDC, que é um satélite muito importante para comunicação, defesa. Então esses são os principais pontos ali desse programa espacial, né? Desde 60 até agora, a década recente agora. E qual a importância desse projeto, desse programa espacial brasileiro? Qual a importância dele? O grande objetivo é a soberania nacional, a independência de termos tecnologias para ter o domínio do espaço. Por exemplo, o GPS. O GPS é um sistema americano. Então, se você usa o GPS, você está na dependência de um outro país. Em tempo de guerra, os Estados Unidos podem nos negar acesso ao GPS, nós ficamos sem navegação, sem uso do GPS. Então, a Europa, por exemplo, ela tem o seu sistema próprio de navegação. A Rússia tem outro sistema. Então, essa independência depende de toda a tecnologia espacial. Nós temos também a questão de monitoramento do nosso território, monitoramento das queimadas, controle ambiental com o uso de satélites, que faz o imageamento dessa nosso território. Também podemos colocar ali a inclusão digital. Um satélite, ele pode levar internet a regiões que não chegam por cabo, na região norte, por exemplo. O uso do satélite pode levar a internet a comunidades e fazer inclusão digital. Temos também a questão da economia, porque isso gera renda, gera receita. Você ter um satélite em órbita, você presta serviço, telefonia, TV. Então tem toda uma questão econômica também dentro desse programa espacial. E a questão da defesa. O uso dos satélites é importante para o monitoramento, o controle das atividades de defesa. E perguntando, qual a estrutura no Brasil, né, possui hoje para desenvolvimento de atividades espaciais? O que nós temos de estrutura hoje? Então, hoje nós temos, já falei aqui, do centro de lançamento, que fica lá no Rio Grande do Norte. Esse centro de lançamento ele é fundamental. Ele trabalha em conjunto com a Agência Espacial Europeia, porque os foguetes da Europa são lançados a partir da Guiana Francesa, na cidade de Kourou. Quando o foguete é lançado, ele precisa ser monitorado, acompanhado, rastreado. E os satélites do centro lá do Rio Grande do Norte fazem esse acompanhamento e a chamada telemetria do veículo, que não pode ser feita a partir da Guiana. Então nós aqui acompanhamos sempre que tem atividade de lançamento da Europa a partir da Guiana Francesa. Nós aqui no Brasil temos um papel fundamental. Se nós não estivermos aqui prontos, o foguete de lá não pode ser lançado. Nós temos o centro de Alcântara, que agora ele está entrando numa fase de ser usado de forma comercial. Então, se outros países quiserem usar o centro, pode-se fazer um acordo e paga-se, né? Ou seja, isso gera renda para o nosso país para usar o nosso centro lá de Alcântara para o lançamento. E nós temos o INPE, já falamos aqui também, muito importante na parte de meteorologia, de imagens. Nós temos o DCTA, que é o Centro Tecnológico da Aeronáutica, onde ali é desenvolvido todos os nossos aparatos de foguetes. Enquanto o INPE ele foca nos satélites, o DCTA ele foca mais na construção, projetos de foguetes. E nós temos toda uma indústria também que é criada ao redor desse programa. A Vibraz, a própria Embraer, que é da aeronáutica, mas também tem um segmento na parte espacial. Nós temos a Visiona, que é uma empresa especializada em imageamentos por satélites,
e outras empresas são geradas, foram criadas a partir desse programa espacial. Quando a gente fala disso tudo, nós sabemos que sempre existem desafios, né? E quais os desafios que esse programa espacial brasileiro está diante dele, né? Quais são os desafios? Sem dúvida, o grande desafio é o orçamento, porque é uma atividade muito cara. Você desenvolver um foguete, essa atividade, e os países que detêm esse conhecimento, essas tecnologias, não compartilham. Então, precisa de muito orçamento para desenvolver a tecnologia, para lançar um veículo espacial, para lançar um satélite. Então, digamos assim, o grande desafio é ter orçamento para isso, né? E os outros desafios ali é a questão da mão de obra especializada, a formação de técnicos, e para poder colocar em prática todo esse sistema, essa infraestrutura que é necessária para o uso, né, do lançar e utilizar um satélite, por exemplo. Eu vou voltar um pouco, Pastor Wellington. Na pergunta 2, você falou de uma barreira do inferno, que nós explicamos no programa anterior, mas já que o senhor mencionou, só esclareceu por que vem ser barreira do inferno, para o pessoal que está ouvindo pela primeira vez, às vezes não vai entender por que isso, né? Você já falou isso no programa anterior, mas é bom ressaltar novamente. Esse centro de lançamento, ele fica na orla, né? No litoral do município de Parnamirim, que é um município vizinho ali à cidade de Natal. E tem o centro de lançamento e tem uma praia. Esse centro aí tem uma praia, porque os lançamentos aí são feitos sempre em direção ao mar. Ali são feitos pequenos lançamentos que caem poucos quilômetros na orla. E a praia ali do CLBI, ela tem umas falésias de um material, um barro muito vermelho. E os pescadores, então, né, quando eles iam de madrugada pescar, eles estavam retornando, havia um reflexo do sol naquelas falésias e dava uma cor, um vermelho intenso. Então, os pescadores costumavam dizer, não, ali é uma barreira que parece um inferno, é tudo vermelho. Né? Então, isso servia até de orientação. Né? Eles vinham de longe, viam aquele ponto vermelho, aí se dirigiam, sabiam que ali era a praia. Se tornava uma referência. Né, exato, aí criou-se, né, a barreira do inferno, as falésias, né? E ali foi construído esse centro, que é o centro de lançamento. Muito interessante. Mas aí, o que o senhor poderia falar no resumo, como fala o resumo da ópera, o resumo desse contexto que o senhor podia falar para os nossos telespectadores? É interessante nós observarmos que o Brasil, apesar das suas limitações orçamentárias, né, nós temos um grande potencial. Lembrando que o brasileiro Santos Dumont foi quem criou o avião. Né? Inclusive, a missão do tenente-coronel Marcos Pontes, em 2006, foi chamada Missão Centenário, porque foram 100 anos do voo do 14 bis. Então, o Brasil, em termos do contexto mundial, ele entra, né, na indústria aeronáutica, nessa parte de aeronáutica, até à frente de todo mundo. E dentro da corrida espacial, da década de 60, 70, o Brasil também saiu ali à frente, esteve sempre ao lado dos Estados Unidos, apoiando as missões de lançamento dos Estados Unidos. Então o Brasil ele tem um grande potencial. E hoje, apesar das nossas limitações, né, nós temos esse programa que tem grandes oportunidades pela frente. A gente observa, né, que quando fala em parte de tecnologia, né, o brasileiro está tendo muito em destaque, né? A gente vê, nós vemos até para o nosso ambiente da igreja, por exemplo, né? Nós temos profissionais na NASA, profissionais em vários departamentos, até fora do Brasil, importantes nesse segmento, né? A gente vê sempre tem um brasileiro ali no meio, né? E se nós estamos falando dentro do nosso universo, que é pequeno, seja expandido para o nível de Brasil, quantos profissionais estão se destacando na parte de tecnologia, em todos os segmentos, né? Não só nessa parte, mas em outros também, né? Nós há diversos engenheiros, né, brasileiros trabalhando na Agência Espacial Europeia, trabalhando na NASA, que é a Agência Espacial Americana. Nós temos a USP, nós temos o INPE, o ITA, que formam grandes profissionais nesta área. E pelo que a gente vê dessa complexidade, né, deve ser profissionais bem valorizados, né, porque requer muito conhecimento, né, porque é uma área que não pode ter falha, né? Exato. Se tiver falha, vai causar danos grandes, né? É um profissional que
leva-se décadas para se formar. Aqui eu repito até o acidente que nós tivemos, né, de 21 técnicos. Então, todos os engenheiros e técnicos do sistema, praticamente, estavam trabalhando no VLS, que é o veículo lançador de satélite, em 2003, quando houve o acidente. Então, até recuperar essa equipe foi um grande prejuízo, uma grande perda para o programa espacial brasileiro. E antes de encerrar a pergunta, existe muita oportunidade de trabalho nesse segmento? Existe muita oportunidade de... Por exemplo, porque muitos jovens assistem o programa, né? E eles sempre estão em busca de encontrar um caminho para uma carreira. Aí eu pergunto, essa área também abre muita oportunidade? Sim, com certeza. É uma área que está crescendo a cada dia. Nós vemos que até há poucos anos atrás, o que nós tínhamos era quase que o governo explorava de maneira exclusiva, né? O americano, por exemplo, era o governo americano que fazia a exploração. E hoje nós temos empresas, né, privadas fazendo exploração, lançando veículos, lançando satélites, né? O exemplo da empresa do Elon Musk. Né? Então, há mercado sim. Agora, o profissional tem que estudar muito, tem que dominar, pelo menos, o domínio do inglês, se possível, outros idiomas, tem que interagir com a comunidade internacional, né? Com certeza. Bem, nós estamos chegando ao final. Queria que o senhor deixasse um recado, considerações finais e um recado que o senhor quer deixar para aqueles que estão nos assistindo. E eu já vou dizer, nós temos mais um programa para fazer, hein, pastor Hélio? Em breve nós vamos fazer nova entrevista aqui, que tem uns assuntos interessantes. Para concluir aqui, eu quero dizer, né, que o uso do espaço, as tecnologias espaciais, fazem parte do nosso dia a dia, do nosso país, e muitas vezes nós não percebemos. O uso do celular, com GPS, aquele que está assistindo, provavelmente estamos assistindo talvez um canal de satélite, o uso da tecnologia espacial. Então isso faz parte do nosso dia a dia, não é algo que está distante de nós. Com certeza. Quero agradecer a presença mais uma vez do pastor Hélio, dessa vez presencial, né, aqui no estúdio. Uma alegria. Que bom. Então, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Você Precisa Saber. Você gostou do tema? Interessante, né? Quantas pessoas à sua volta que gostariam de ter essa informação? Então, sabe o que você faz? Compartilhe o link, manda para os seus amigos, parentes, colegas de trabalho, né? Colegas de faculdade, escola, porque, como eu, nós precisamos saber cada vez mais. Nos encontramos na próxima edição do Você Precisa Saber. Até mais. A paz do Senhor Jesus. Você precisa saber.